Muito bem, vamos lá então reiniciar o nosso estudo. Bom dia, pessoal que chegou. Reiniciar o nosso estudo direcionado ao Livro dos Médiuns, parte 1ª, Noções Preliminares, capítulo 4, Sistemas. Nós estamos nesse último item, o de 48, para encerrarmos aqui o raciocínio de Kardec. E pelo que a gente viu no decorrer desses nossos últimos encontros, tratando desse assunto, a importância que é nós entendermos as opiniões contrárias ou as análises equivocadas ou incompletas a respeito da mediunidade e a respeito do espiritismo. No nosso último encontro, nós tratamos aqui de 10 itens que Kardec selecionou sobre as conclusões a que ele chegou das bases da doutrina espírita através dos estudos, das observações. Falava dos fenômenos espíritas, do mundo invisível, falava de quem são essas entidades, a possibilidade de progressão de cada indivíduo, felicidade e infelicidade conforme as conquistas. Fala também sobre as manifestações dos espíritos, a possibilidade de qualquer espírito se manifestar, desde que atendendo a algumas condições. Falamos dos médiuns, que são instrumentos ou são intérpretes, esses então conscientes ou inconscientes. E falamos também sobre a superioridade e a inferioridade dos espíritos segundo a sua linguagem, segundo a natureza do seu pensamento. E finalmente Kardec lembrou da questão número 100 do Livro dos Espíritos, que trata da escala espírita, que é exatamente aquela graduação que Kardec trouxe para nós sobre as condições morais e intelectuais dos espíritos no mundo espiritual. Ontem, por acaso, passou na televisão o filme Nosso Lar, que, embora eu já tivesse assistido algumas vezes, eu estava ali mesmo, o filme estava no começo, eu falei, deixa eu ver mais uma vez, e aí, então eu fui assistindo. Passou no Telecine, né, Mia? E aí então eu fui assistindo. E apesar da história já conhecida, da qualidade da produção e tudo mais, o interessante foi nós analisarmos as características de cada indivíduo que se manifesta no seu grau de revolta, no seu grau de ansiedade, no seu grau de medo, no seu grau de expectativa, no seu grau de aceitação dessa nova condição. Então, quando nós estudamos mediunidade, é fundamental que nós tenhamos em mente que, embora já tenhamos falado isso várias vezes, é importante reforçar que a mediunidade, que o espiritismo não se resume em mediunidade. A mediunidade para nós nada mais é do que uma forma de comunicação. Assim como nós temos no mundo físico as comunicações do passado que vinham através de cartas, que vinham através de sons, que vinham através de ondas de rádio, que vinham através de sinais de fumaça, de batidas, de seja lá como for. Hoje nós temos a informática, a telecomunicação numa condição bastante avançada. Então, simplesmente isso. A gente não resume a nossa vivência, a gente não resume o nosso dia a dia pelo celular que nós carregamos no bolso. Nós não resumimos os nossos problemas, os nossos sonhos, nós não resumimos as nossas expectativas, os nossos sentimentos, as nossas famílias, simplesmente pelo telefone que a gente tem instalado em casa. Então, essa supervalorização da mediunidade dentro da doutrina espírita, ela acaba prejudicando o entendimento que nós devemos ter com relação a nós mesmos. Ontem nós falamos que a doutrina espírita, ela vem para educar o espírito. A doutrina espírita não vem para ensinar a gente a utilizar o meio de comunicação. Porque é como se nós nascêssemos, crescêssemos apenas para fazer um curso para aprender a usar o telefone. Ou seja, descaracterizamos toda a grande importância que existe na nossa vida e todas as possibilidades. Então, é importante que nós saibamos a técnica, é importante que nós entendamos como ela funciona, sim, mas para que ela funciona? O que nós vamos fazer com esse conhecimento que nós adquirimos? Então, assistindo ontem ao filme Nosso Lar, comecei a observar então as interpretações de cada tipo de espírito que se encontrava naquela colônia, naquela região de perturbação, mesmo ali entre os seres humanos convivendo com ele, entre os encarnados convivendo com eles. E aí, então percebemos que, olha só,
A mediunidade me faz ter contato com eles, mas a questão é quem são eles? De que forma que nós podemos interagir na nossa melhoria e na melhoria deles? Isso é que é fundamental. André colocou para nós: a responsabilidade é grande demais e precisamos nos policiar todo o tempo para vivenciar o Espiritismo. Primeiro a gente precisa entender o que é de fato o Espiritismo, né, André? Porque todos nós somos estudantes. Muitos de nós temos ali anos de experiência, milhares e mais milhares de páginas folheadas e lidas, milhares de horas de estudos, de palestras, de áudios. E a pergunta é: nós entendemos exatamente para que serve? Porque isso denota apenas que nós temos prazer de conviver com esse assunto. Nós gostamos de ouvir e gostamos de falar. Agora, nós absorvemos isso tudo, já é um outro processo. E quando nós absorvemos de fato, entender que a doutrina espírita tem esse objetivo de educação do espírito, de transformação da nossa natureza, aí sim tudo que vier como consequência é o ganho. Agora, enquanto a gente simplesmente se aproximar por prazer, por gostar, a gente não vai conseguir atingir o objetivo. Mas a gente lembra que isso faz parte de um processo pedagógico. A gente começa daquela parte mais fácil e vai para a mais difícil. Não adianta a gente querer começar do mais difícil. Então a gente começa engatinhando, tendo o primeiro contato, sentindo prazer, tendo conhecimento e depois entendendo e desenvolvendo a nossa sabedoria a respeito dessa filosofia e a aplicação dela em nossas vidas, né? Ensino fundamental, eu estou no pré-primário ainda, viu, Júnior? Então depois que eu entrar a gente se encontra, né? Porque a gente está bem distante ainda, eu me vejo bastante distante ainda, né? Porque ler livro, decorar e falar é uma coisa, agora a gente colocar na prática já é uma outra história. Então aqui a gente vai entrar agora aqui no nosso livro dos médiuns, para aqui sobre mais um item, né? Comentei do nosso lar, porque me veio à mente aqui e eu achei bem interessante. Então aqui, um outro sistema, um último sistema que Kardec coloca para nós, e ele reforça que é apenas a título de curiosidade, porque pelo que ele observou, embora seja um novo sistema, uma forma de interpretar aquilo que a doutrina espírita traz para nós, isso não altera, não interfere, né, na nossa prática, no exercício, no agrupamento dos indivíduos que têm interesse em aprender a doutrina espírita. É um sistema da alma material. Isso, exatamente. Sistema da alma material. Então ele diz o seguinte para nós. Vocês vão perceber que ele deixou para o final e ele fala assim de um modo bastante tranquilo, só pelo fato de, porque como ele teve a preocupação de criar esse capítulo 4 com sistemas, ele relacionou tudo aquilo que ele já ouviu com relação aos equívocos e aos ataques que os espíritas e a própria doutrina espírita e a própria prática mediúnica já recebeu. Então, nada melhor do que, pela experiência, ele dizer assim: olha, eu vou contar para vocês tudo que eu já ouvi, da coisa mais banal até a coisa mais absurda. Porque aí, se por acaso vocês ouvirem também, não se espantem. E não deu outra, né? Quando ele colocava aqui para nós sobre os ataques da igreja, sobre as experiências demoníacas, basta a gente procurar na internet no século XXI, que a gente vai perceber que os comentários que ele fez no século XIX se encaixam perfeitamente. Ou seja, não mudou nada. Kardec, na sua perspicácia, já previa tudo aquilo que ia acontecer. Vamos em frente, então. Sistema da alma material. Consiste apenas numa opinião particular sobre a natureza íntima da alma, segundo a qual a alma e o espírito não seriam distintos, ou melhor, o perispírito seria a própria alma em depuração gradual por meio de transmigrações, como o álcool se depura nas destilações. Na doutrina espírita, entretanto, o perispírito é considerado como simples envoltório, fluídico da alma ou espírito. Constituindo-se o perispírito de uma forma de matéria, embora muito eterizada, para o sistema em causa, a alma seria também de natureza material, mais ou menos essencial, segundo o grau de depuração. A gente entende, quando se fala sobre essa questão da alma, ela é bastante intrigante da forma como nós interpretamos a sua natureza, do que ela é constituída, principalmente quando a gente fala sobre as diversas religiões que procuram analisar esse assunto. Se perguntar para um católico, naturalmente não simplesmente um católico, mas alguém que estuda realmente os princípios do catolicismo, o que é a alma para ele vai dar uma visão. Paulo de Tarso falava sobre o corpo espiritual, o outro falava sobre cada filosofia, cada escola dava um nome diferente. Então simplesmente se aceitava a existência da alma,
Para alguns a alma é um corpo, para outros a alma é um indivíduo. A alma ou o espírito, mas vamos colocar como espírito para poder generalizar. Então, se nós falarmos assim, quem é você? Eu vou dizer, eu sou um espírito. E se você perguntar para uma outra pessoa, quem é você? Ele falou assim, eu sou eu, e eu tenho o meu espírito. E aí então se pergunta, mas do que é esse seu espírito? Do que ele é formado? Alguns vão dizer que é uma luz, alguns vão dizer que tem uma forma natural, uma forma humana, outros vão dizer que tem uma forma indefinida, ninguém sabe. Mas aqui então, dentro da própria doutrina, quando se fala em perispírito e quando se fala em espírito, hoje para nós, depois de decorrido esse tempo todo, quase 1,5 séculos, nós temos já bem definido o que é alma e o que é o perispírito quando nós estamos encarnados. Os espíritos disseram para nós, categoricamente, que nós somos divididos em 3 elementos. O espírito, que é o ser consciente, o ser inteligente, o perispírito, que é um corpo fluídico, e o corpo físico, que é esse veículo carnal que nós utilizamos hoje. O perispírito é esse corpo fluídico que faz a conexão do espírito, que é um elemento bastante sutil, indefinido para nós ainda na sua natureza, mas ele não poderia interagir com a matéria diretamente, ele precisaria de um conector. Esse perispírito, então, seria esse conector. Então, para nós isso é bastante claro, todo mundo sabe. Qualquer pessoa que fez o mínimo de leitura das obras básicas tem esse conhecimento. E mesmo que não tenha lido obras básicas, lido romances que são publicados, tem esse entendimento também. Mas naquela época Kardec percebeu algumas pessoas que pensavam diferentes, mesmo participando dos estudos da doutrina espírita. Eles diziam que o espírito e o perispírito era a mesma coisa. Então você podia chamar de espírito, podia chamar de perispírito, você veria apenas um único elemento. E aí então Kardec coloca exatamente isso. O pensamento que eles diziam era assim: o perispírito é a alma num estado grosseiro. Aí então ela vai se depurando através das transmigrações, ou seja, através das reencarnações, porque a palavra reencarnação foi trazida para nós, para esse entendimento, mas outras escolas utilizavam transmigração da alma e tantos outros nomes que acabavam sendo utilizados. Então, por meio dessas transmigrações, esse perispírito, essa alma, ia se depurando, até conseguir encontrar o seu estado de pureza absoluta. E aqui coloca para nós, constituindo-se o perispírito, lendo mais uma vez aqui, de uma forma de matéria, embora muito eterizada, para o sistema em causa, a alma também seria de natureza material, mais ou menos essencial, segundo o seu grau de depuração. Então a própria alma vai se condensando ou vai se eterizando conforme a natureza do indivíduo, conforme o seu grau de elevação. Kardec continua no segundo parágrafo. Este princípio não invalida nenhum dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois nada modifica em relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas, a alma e o perispírito formando um todo sob denominação de espírito, como o germe e o perisperma formam uma grande unidade sob o título de fruto. Toda a questão se reduz em considerar o todo como homogêneo, em vez de formado por 2 partes distintas. Então seria mais ou menos assim, olha, a gente pode até discutir o sexo dos anjos, mas nada vai mudar. A forma como nós crescemos, como nós nos desenvolvemos, como nós nos esclarecemos e nós alcançamos um estado de felicidade ou de infelicidade conforme as nossas condutas. Então, na verdade, é um ponto de debate, um ponto de estudo que não invalida a filosofia por si mesma. Que infelizmente nos tempos atuais nós encontramos algumas vezes temas que são debatidos de uma forma bastante calorosa, diga-se de passagem, causando rupturas em grupos de estudo simplesmente porque não concordam com pontos básicos. Querem uma consideração? Aqui no nosso grupo nós temos pensamentos diferentes a respeito de colônias espirituais, de estruturas no mundo espiritual. Existe ou não existe? A pergunta é, não faz diferença, nós estamos estudando uma filosofia de valor moral. Isso tudo vai se esclarecer com o tempo para cada um no seu devido tempo. Uma outra questão que a gente pode colocar também a respeito dos processos obsessivos, a respeito da constituição administrativa de um centro espírita. Então as pessoas falam, não, porque fulano disse uma coisa, porque no outro livro está escrito isso, e a filosofia vai ficando em segundo plano. Ou seja, se nós pegarmos esses pontos que não modificam, que não alteram essa necessidade que o espírito tem de se transformar, de se moralizar, de o espírito se espiritualizar.
Pode parecer uma redundância, mas não é. Porque tem muito espírito que se encontra com a consciência completamente materializada. A preocupação do espírito é quanto que eu vou ganhar, onde eu vou morar, o que eu vou fazer para sentir prazer. Então o espírito precisa se espiritualizar. Esse é o objetivo da doutrina, essa educação do espírito que nós já conversamos. Então esses pontos de aparente divergências, que vão surgindo durante os nossos estudos, são pontos a serem discutidos no tempo devido, de uma forma muito diferente. Não desses debates calorosos. Eu já presenciei debates de pessoas, não é soldado, de pessoas que se agrediam, que se xingavam aqui na internet e em centros espíritas. Simplesmente por temas, por não concordarem com esse tema. Quer dizer, o que Kardec coloca é exatamente isso aqui, essa colocação dele. Mais uma vez ele diz para nós, este princípio não invalida nenhum dos princípios fundamentais da doutrina, pois nada modifica em relação ao destino da alma. Ponto. Se nós colocarmos esses temas como sendo o ponto principal do Espiritismo, nós não entendemos o seu objetivo. Continua para nós aqui, só para a gente poder dar continuidade no entendimento de Kardec. Como se vê, isso não leva a nenhuma consequência, e não falaríamos a respeito se não houvéssemos encontrado pessoas inclinadas a ver uma escola nova, no que não é, de fato, mas que uma simples questão de palavras. Ou seja, dá a impressão de que quanto mais a gente se intelectualiza, mais agressivo a gente se torna. Simplesmente para tentar fazer prevalecer a nossa opinião sobre a opinião do outro. Enquanto que a doutrina, no seu cunho filosófico, no seu objetivo de espiritualização, fica em segundo plano. Porque nós estamos discutindo questões pontuais. Vocês colocaram para nós aqui, bom dia para todo mundo, beijão Marcão. Aí colocou daí a necessidade de haver educação e treinamento mediúnico, e não fantasiar com o pseudo-desenvolvimento mediúnico, que dá a entender que podemos aumentar a nossa mediunidade. Tudo bem definido, como dizem os espíritos, né, Rei? Palavras, problemas com palavras é um problema de vocês. Ou seja, vocês têm que se entender do que vocês estão falando. Uma palavra para cada coisa e um entendimento para cada coisa. Então, se nós não nos entendermos na nossa linguagem, como é que eles vão trazer a linguagem deles? Só para complicar. Fernanda colocou colunas espirituais, corpos espirituais, visão do futuro, quantas discussões inúteis que causam divergências. Eu não diria que são inúteis, Fernanda, porque é importante que a gente faça esses debates. Eu acho que é inútil a forma como elas são discutidas. Porque é importante a gente saber se no mundo, como é que é no mundo espiritual, o que é o corpo espiritual, o que vai acontecer no futuro, essa transição planetária, coisa e tal. São temas que estão aí no nosso dia a dia. E é importante que esses temas sejam analisados, sejam vistos na sua validade, na sua inutilidade. Agora o problema é que a gente supervaloriza esses temas e depois acaba provocando cisões dentro de grupos que deveriam se unir cada vez mais. Já vi certa vez, se não me engano foi Leon Denis que disse, ele disse assim, olha, o problema dos espíritas são os próprios espíritas. Nós não precisamos de ataques de evangélicos, de ataques de católicos, de ataques de ateus. Basta deixar os espíritas fechados num lugar fechado e jogar um papelzinho no chão escrito um tema, que eles já saem se pegando. Ou seja, em vez de nós nos unirmos pela essência da filosofia, a gente se separa por pontos de discussão, pelo fato de nós não sabermos conversar. Se tem uma coisa que nós não chegamos a uma conclusão, ótimo, deixa de lado, vamos falar daquilo que nós temos em comum. Essa divergência já existe no mundo há milhares de anos, de pontos de vista do mundo espiritual. As religiões estão aí se combatendo o tempo todo, matando e morrendo por causa disso. Em vez de buscar assim, olha, vamos falar daquilo que nós temos em comum. Não, eu quero colocar aquilo que nós temos diferente como mais importante. E a minha diferença é mais importante que a sua diferença. Esse é o problema. Décio colocou lá em cima, é a mesma coisa da psicografia. É daquele espírito do próprio médium, não importa, o que importa é o fundo da mensagem, não a forma. Também é outro tema a ser discutido. Mediunidade também é um ponto de estudo, é uma ciência que precisa ser determinada. Essa que é fundamental. O Bal colocou, o bom senso deve sempre prevalecer, sempre, principalmente, né? Deixa eu ver aqui, a Fernanda colocou, né, eu deixei meu grupo aqui por causa disso, né? Talvez nem seja a coisa justa, mas também tem certas visões que não pode... Mas, Fernanda, comparar o grupo que você tem aí com o grupo que nós temos aqui no Brasil é completamente diferente, né? E eu digo isso para a Fernanda porque eu conversei com ela. Tchau, vai com Deus, filhinha. Bom dia, tá? Boa sorte lá. Porque eu conversei com ela recentemente, e ali na região da Suíça onde ela vive, é uma coisa meio de espiritismo, de esoterismo, meio de
um esoterismo apocalíptico ali, uma salada ali que ela se viu no meio de um pessoal meio diferente ali, que ela teve que fugir para sobreviver, né, Fernanda? Então, nesse caso, né, dali é uma outra história, né? Então ali qualquer discussão era um problema. E eram ali temas de importância, né? Você quer falar, Fernanda? Eu libero para você. Pode colocar? Beleza, eu estou liberando aqui então. Rapidamente aqui, só um instantinho. Pronto, vamos lá, liberando. Andréa, tá dando para ouvir minha voz? Ah, ok. Não, Juliana, o fato é o seguinte, essa questão de 2012 é realmente muito polêmica. E eu acho que a gente tem que discutir realmente, mas quando ela passa a ser uma discussão assim que traz consequências, principalmente no nosso grupo que há anos vem sempre provando a levar esse lado do espiritismo, da filosofia espírita, né, como a força na vida da gente. Então, foi colocado no nosso sítio, né, no nosso site. Eu vou comentar aqui rapidinho, mas não quero te atrasar não, André. Sobre esse ano de 2012, eles colocaram também um mapa falando as regiões que vão desaparecer e colocaram questões assim, sabe, bem graves, eu acho, como o Jesus, o anticristo que vai nascer na data tal, filho de uma freira com, com um bispo, sei lá o que, quer dizer, tantas coisas que a gente tenta conversar e tudo, mas realmente eu acho assim, a gente, independente do que vem acontecer em 2012, seja o que for, já está acontecendo desde que a gente nasceu, desde que a gente foi criado, né? São as transformações, e o espiritismo ele ajuda, a gente dá essa visão dessa filosofia, para ajudar nessas vicissitudes, né? E não para levar esse pânico. Eu sei que não é fácil, eu vou passar a palavra, Zé, e assim, aí, gente, eu saí do meu grupo por causa disso. Até hoje não sei se foi a coisa certa, mas realmente foi o que o meu coração pediu. Já que estava tendo consequências com pessoas entrando que falando, nossa, lê isso aqui, me dá vontade de suicidar. Pessoas que perderam filhos, pessoas... Então, quer dizer, a coisa fica pesado, né? Pois é, estou passando a palavra. A Fernanda trouxe para vocês aqui alguns segundos do que ela vivenciou, mas eu tive a oportunidade de a gente conversar por alguns minutos. E aquilo que ela me contava era assim, eu não sabia se eu dava risada ou se eu chorava, porque é uma coisa séria. Essa questão do fim do mundo nesse grupo, que na verdade é um grupo espiritualista, meio esotérico, ela tenta levar o espiritismo, mas eles fazem a leitura da forma como eles desejam lá. Então, aquilo que ela me contava, eu falava, não é possível que essas pessoas estão pensando isso. Não é possível, eles estão completamente desorientados. Essa coisa de vir, parece aqueles filmes de terror, de vir realmente o anticristo, do mundo começar a ter aquelas grandes erupções, de tudo explodir, de tudo destruir. E eles estão transmitindo isso lá na Suíça, Eugênia. Não tem um nome próprio, né? Umas pessoas que se juntavam para estudar. E colocavam isso como ponto fundamental dos estudos deles. Isso é extremamente grave. Né? Na Europa de modo geral, né, Fernanda? Nos Estados Unidos também é assim, né? Mas dentro desse contato que ela acabou tendo. Mas é uma coisa extremamente assustadora. Assim, de imaginar. E você pergunta se você fez o certo em sair, eu já teria saído há muito tempo. Porque não adianta a gente querer forçar a natureza das pessoas se elas querem viver aquilo. Né? E não, por menos que isso, né, grupos já se desfizeram. Né? Imagina numa condição como essa. Né? Mas... tenho certeza que eles vão acabar se esclarecendo no devido tempo, percebendo que a coisa não precisava ser dessa forma. Né? Vamos lá então. Pois é, tá vendo, Mia? Cada um colocando ali o seu sistema com relação ao fim de mundo. Mas vamos lá, pessoal. Isso aí a gente pode discutir. Amanhã é o nosso tema livre, não esqueçam. Tá? Se vocês quiserem colocar temas assim pra gente conversar, a gente vai ter bastante tempo para fazer isso. Né? Mas vamos lá, então, senão a gente não consegue terminar aqui o nosso estudo. Vamos lá então. Tá. Como se vê, isso não leva a nenhuma consequência e não falaríamos a respeito se não houvéssemos encontrado pessoas inclinadas a ver uma escola nova no que não é de fato,
mais que uma simples questão de palavras. Essa opinião, aliás muito restrita, mesmo que fosse mais generalizada, não representaria uma cisão entre os espíritas, da mesma maneira que as teorias da emissão ou das ondulações da luz não dividem os físicos. Isso naquela época, né? Lembra que essa questão de emissão ou ondulações era um estudo do século XIX. Hoje a física mostra exatamente sobre a questão da força eletromagnética, das frequências. Então já está tudo muito bem definido, né? E com relação à visão espírita, dos espíritas daquela época, sobre perispírito e alma, hoje também já não existe mais. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que faça uma abordagem ou que escreva alguma coisa fazendo alguma confusão entre alma e perispírito, espírito e perispírito, né? O perispírito, a gente lembra sempre, peri significa aquilo que está em volta, a periferia, o perispírito, o pericárdio, a perisperma. Então temos vários peris, que são essas coberturas externas, né, que acabam envolvendo determinado elemento. Então Kardec utilizou a palavra peri, é uma palavra criada por Allan Kardec, utilizando a palavra peri e espírito, quer dizer, alguma coisa que envolve o espírito. Então, e tem outros nomes também, né? A gente lembra, como eu falei para vocês, Paulo de Tarso fala do corpo espiritual, que é aquele utilizado pela alma. Os hindus também falam de um outro elemento, né? E assim vai, cada um querendo o seu próprio nome. Então hoje, pelo menos, eu não ouço mais, não conheço ninguém que faça algum tipo de confusão, né? Isso é um elemento primário. Uma criança que na evangelização começa a ter contato com esses fundamentos doutrinários, já sabe diferenciar aquilo que é espírito e aquilo que é perispírito. Os que desejassem separar-se por uma questão assim pueril, não tem problema, Betinha, pode deixar, relaxa. Até porque também eu te deixaria louca, como eu deixo a Vaninha. Os que desejassem separar-se por uma questão assim pueril, provariam dar mais importância ao acessório do que ao principal, e estar impulsionados por espíritos que não podem ser bons, porque os bons não semeiam jamais o azedume e a cisânia. Eis porque concitamos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra semelhantes sugestões e não ligarem a alguns detalhes maior importância do que merecem, pois o fundo é que é essencial. Então, se por acaso nós tivermos grupos de estudos e falarmos sobre transição planetária, sobre calendário maia, e começar a provocar algumas cisões, nós já sabemos qual é a natureza, qual é o grau de evolução dessas entidades. Então esse tipo de recomendação de Kardec naquela época, falando sobre alma e perispírito, se encaixa hoje em as mais diversas situações que nós encontramos dentro da doutrina. Porque vem um espírito e fala de criança índigo, vem outro espírito e fala que não existe, aí a gente começa a se estapear e eles também se estapeando lá no mundo espiritual. E aí então a doutrina espírita, na sua verdadeira essência, fica em segundo plano. Porque demos mais importância para as crianças índigos, para as colônias espirituais e para a transição planetária, do que para a filosofia propriamente dita. Então esse cuidado deve ser essencial. Se por acaso surge algum tema de divergência, vamos aguardar, vamos buscar mais opiniões, vamos tentar desenvolver esse assunto de um modo tranquilo, que não interfira na união, que não interfira naquilo que o grupo pode colher trabalhando em conjunto. E não simplesmente individualmente, cada um querendo colocar a sua opinião. Até porque nós ainda somos, eu sempre falo isso, nós somos muito apaixonados pela doutrina. Ela é apaixonante, ela é envolvente, ela desperta em nós uma curiosidade enorme, e tomados por essa paixão, a gente sabe que tem pessoas que matam na rua por causa de um time de futebol. Pessoas que se agridem por causa de uma religião. E nós temos casas espíritas que se desfazem por uma questão de opiniões, de divergência de opiniões. Então, quer dizer, se nós acreditamos que isso é importante, como diz Kardec para nós, os que desejassem separar-se por uma questão assim pueril, provariam dar mais importância ao acessório do que ao principal, sem falar na influência espiritual negativa. E continua. Cremos, não obstante, dever dizer em algumas palavras no que se funda a opinião dos que consideram a alma e o perispírito como distintos. Então aqui ele quis agora colocar de que forma que foi chegada, que se chegou à conclusão de que de fato o perispírito existe e ele é independente do espírito. Ou seja, quer dizer, ele é dependente do espírito porque é o espírito que o cria, mas o espírito é independente dele, no caso, é separado dele, ele é distinto dele. Não independente, desculpe, mas distinto dele. Porque ambos dependem um do outro. E aqui então coloca
Como é que Kardec então vai justificar isso para dizer para as pessoas, olha, eu vou te explicar por que isso é separado, por que esse assunto não pode se misturar. Ele coloca assim, o Balco colocou, né, o encaminhamento íntimo em busca do amor e da evolução espiritual é básico, passando pela caridade sem limites, no favorecimento do próximo, né? Essa sim é a meta maior, o crescimento espiritual sempre. Né? A gente tem que buscar sempre aquilo que eu falei ontem para vocês. Nós estamos numa faixa. Imaginem, por exemplo, assim, o arco-íris feito em camadas. Cada cor assim numa faixa diferente. Nós estamos na última faixa embaixo, tentando descobrir o que acontece na segunda. Porque assim, nós somos encarnados, estamos entendendo por que nós viemos e por que nós vamos. Nós estamos na primeira faixa, tentando entender a nossa relação com a segunda. Só que além disso, nós temos mais 5 faixas para cima que nós não temos acesso. E nós só conseguiremos alcançar essas demais faixas quando nós nos libertarmos da primeira. Então nós temos muita dificuldade ainda de explorar aquilo que acontece no mundo espiritual. Então as informações que chegam para nós são informações básicas com relação a estarmos aqui presentes e sermos espíritos nessa condição. Por isso, então, estamos aqui no básico ainda. Quando chegarmos no mundo espiritual, nós não precisaremos estudar o livro dos Espíritos. Nós estudaremos outros livros, outras obras ou outros pensamentos muito mais complexos envolvendo essa questão do mundo espiritual. Envolvendo a nossa realidade no mundo espiritual. Então, aqui vamos. Essa questão do perispírito, ela se apoia no ensino dos Espíritos, que jamais variam a esse respeito. Aludimos aos espíritos esclarecidos, pois entre os espíritos em geral há muitos que não sabem mais e até mesmo conhecem menos do que os homens. Aliás, essa teoria contrária é uma concepção humana. Não fomos nós que inventamos, nem que supusemos a existência do perispírito para explicar os fenômenos. Sua natureza nos foi revelada pelos espíritos e a observação nela confirmou. Ele faz aqui uma referência do Livro dos Espíritos, a questão número 93. Ela se apoia ainda no estudo das sensações dos espíritos, a mesma coisa, Livro dos Espíritos 257, e sobretudo no fenômeno das aparições tangíveis, que para outros implicariam a solidificação e a desagregação dos elementos constitutivos da alma, e consequentemente a sua desorganização. Ele quis dizer o seguinte, que as coisas que Kardec foi relacionando, grande parte delas foi revelada e observada. Não simplesmente eu acredito porque disseram que tem que ser assim. Porque senão nós cairíamos exatamente nos estudos convencionais das escrituras sagradas, tanto do catolicismo, do judaísmo, do hinduísmo, da religião muçulmana. Então essas escrituras sagradas, que são as bases filosóficas e até mesmo científicas dessas religiões, quando elas são escritas e elas recebem aquele selo do sagrado, ela não pode ser questionada. Ou seja, se está escrito na Bíblia que o mundo foi criado em 6 dias e Deus descansou no 7º, se você questiona essa afirmação, você está indo contra o principal ensinamento. Ou seja, isso é um dogma. Se você lê que Maria engravidou pela força do Espírito Santo e Jesus nasceu de uma mulher virgem, e você contraria essa ideia, significa que você está indo contra a filosofia, a essência daquela religião. A mesma coisa aconteceria dentro da doutrina espírita, se por acaso os espíritos escrevessem e nós acreditássemos sem questionar. Por isso Kardec, de tudo aquilo que os espíritos passaram, dentro das possibilidades, de tudo que lhe foi passado, foi experimentado também. Muito pouco a gente coloca, um exemplo disso, para a gente ter uma ideia, quando Kardec fala do planeta Júpiter, a moradia de Mozart. Na revista Espírita, o Espírito Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, né, o compositor, o grande compositor, quando ele desencarnou, ele foi para o mundo compatível com a sua elevação. E segundo foi colocado para Kardec, ele moraria em Júpiter, teria uma residência, o desenho da casa está ali publicado na revista Espírita, que veio através da psicopictografia, ou seja, desenhado por um médium, pela influência espiritual. E Kardec, quando relacionou como é que é a vida dos jupiterianos, né? Eles moram assim, eles se alimentam assim, eles vivem dessa forma e coisa e tal. Kardec falou assim, eu vou publicar isso daqui. Mas ele colocou uma observação. Apenas a título de inventário, vamos relatar aquilo que os espíritos disseram. O que significa título de inventário? Apenas como informação. Apenas a título de curiosidade. Porque nós não podemos comprovar.
Então ele publicou certamente baseado na confiança dos espíritos que trouxeram, e dessa forma assim, olha, eles disseram isso. Agora, dizer que eu acredito nisso, baseado apenas na confiança, eu posso confiar no espírito, mas eu não posso colocar isso como sendo uma verdade. Então essa e algumas outras situações que ele mencionou também vieram a título de inventário, a título de curiosidade, como informação a ser confirmada, digamos assim. Então essas situações aconteciam. Agora, muitas outras, como se fala, por exemplo, do perispírito, Kardec não acreditou simplesmente na existência de um corpo fluídico, porque disseram. Ele foi percebendo através dos experimentos, através das aparições, através da materialização. Tudo isso ele foi observando, olha, aquele espírito se materializou, então tem alguma coisa que absorve elementos que faz com que ele fique mais denso, que ele fique observável, digamos assim. E de repente o espírito desapareceu, quer dizer, ele aparece e desaparece. O que faz ele aparecer e desaparecer? É a alma, que de repente fica sólida e depois ela desaparece? Ou existe um envoltório que tem esse papel, que cumpre essa função? Kardec chegou à conclusão que é esse envoltório, que a alma ela não se integra ou desintegra simplesmente para criar essas manifestações, mas essa alma é conectada com outro elemento que faz isso. Então os espíritos disseram, ele observou, e assim as coisas foram se desenvolvendo, as ideias foram se tornando mais claras, mais definidas, tirando qualquer tipo de dúvida. Por isso então a gente vê que aquilo que a gente pega hoje de um livro dos médiuns, que a gente faz a leitura assim muitas vezes com muita despreocupação, nós estamos negligenciando um trabalho árduo que ele fez para colocar de um modo crível, que fosse confiável, tudo aquilo que nós estudamos na doutrina espírita. Isso é que é o mais importante. E esse é o argumento que ele utiliza para falar para aquelas pessoas que faziam essa confusão entre perispírito e alma, que tudo era a mesma coisa, para mostrar assim, olha, nós observamos que a coisa não é assim. Primeiro eles disseram que existe esse elemento. E segundo, depois disso, nós conseguimos observar como isso acontece também, com relação às materializações, que são muito interessantes. Vamos lá para a gente continuar entendendo aqui o raciocínio. Além disso, seria necessário admitir que essa matéria, que pode tornar-se perceptível aos nossos sentidos, fosse o próprio corpo, o próprio princípio inteligente, o que não é mais racional do que confundir o corpo com a alma ou a roupa com o corpo. Então foi o que Kardec quis dizer, quer dizer, você não pode dizer que você é o corpo, o seu corpo é o corpo, e que o corpo é a própria roupa, o corpo é o corpo e a roupa é a roupa. Dessa forma, a alma é a própria alma, é o princípio inteligente, e ela se veste de um corpo perispiritual, de um corpo fluídico, que serve para que ela interaja com a matéria, se tornando, inclusive, mais material. Continua Kardec. Quando se diz, quanto à natureza íntima da alma, nada sabemos. Essa frase ela é importantíssima para nós. Não simplesmente pelo que ele diz, mas como ele diz. Porque muitas pessoas perguntam, mas quando que a alma foi criada, né, Darlene? Quando que a alma foi criada? Por quem ela foi criada? Por que ela foi criada? Como ela foi criada? Os espíritos não sabem. Kardec diz aqui que nada sabemos, assim como os espíritos no Livro dos Espíritos dizem a mesma coisa. Quando as almas foram criadas, nós não sabemos. E isso se encontra dentro dos mistérios de Deus. Porque eles não sabem tudo. Na verdade, os espíritos que estão conosco aqui trazendo essas comunicações são espíritos de uma relativa superioridade, mas uma relativa superioridade condizente com o nosso mundo. Aqueles espíritos que são muito mais elevados do que esses, que se preocupam, por exemplo, com questões galácticas, com questões universais, não simplesmente com questões terrenas, esses espíritos detêm grandes conhecimentos. Mas esses que estão próximos a nós, esses que participaram da codificação, eles também têm a sua limitação. Ninguém diz porque ninguém sabe. Delane, por exemplo, era um estudioso, assim como Leon Denis foi e tantos outros. Se os espíritos não sabem, como é que os encarnados vão saber? Aí todo mundo vai dizer assim, como assim eles não sabem? Eles não sabem, você sabe? Só porque eles estão desencarnados eles têm que saber? Muitas vezes eles não sabem nem quando eles nasceram.
quanto mais quando todas as almas nasceram. Então são informações que, não que ninguém saiba, não que ninguém possa saber, mas é que, dada a nossa necessidade, dado o nosso objetivo, esse tipo de informação é relevante ainda para nós. Então Kardec coloca, quanto à natureza íntima da alma, ou seja, do que ela é feita exatamente, nada sabemos. E não sabe mesmo, tem que ter humildade para reconhecer, não sei. Onde que Deus está? Não sei. Como é que Deus é? Não sei. Você acredita nele? Eu acredito. Mas o fato de eu acreditar não significa que eu saiba tudo sobre ele. E ele diz aqui ainda, quando se diz aquela é imaterial, podemos entendê-lo em sentido relativo e não absoluto, porque a imaterialidade absoluta seria o nada. Ora, a alma ou o espírito é alguma coisa. O que se quer dizer, portanto, é que a sua essência é de tal maneira superior que não apresenta nenhuma analogia com o que chamamos de matéria. E que por isso ela é, para nós, imaterial. Então quando se fala imaterial, significa que ela não é sólida, mas não significa que ela é desprovida de matéria. Até mesmo aquela questão do fluido cósmico universal, alguns estudiosos da doutrina, que são cientistas, físicos, químicos, procuram entender o que é exatamente essa questão do fluido cósmico universal. Porque a gente entendeu assim, bom, no universo existem 3 elementos. A gente viu isso lá no Livro dos Espíritos, de uma forma bem simplificada. O corpo, o Deus, os espíritos, que são os princípios inteligentes, e o fluido cósmico universal. São 3. Mas, na verdade, nesses 3, existem ali elementos intermediários que a gente não faz. Né? Grande abraço, mestre da alegria, seja bem-vindo. Então aqui quando a gente fala sobre essa questão daquilo que há entre esses elementos, a gente fica em dúvida. Tá certo, existem esses 3. A alma é alguma coisa que Kardec colocou. Se essa alma é alguma coisa, do que ela é feita? Ela é feita de alguma coisa, porque se ela não fosse feita de nada, ela não existiria. E aí, então a gente começa a criar um monte de dúvidas, mas é muito difícil para nós explorarmos essa área de conhecimento, porque nós ainda mal entendemos o que é um átomo, o que é uma molécula. Temos aí a partícula de Deus, bóson de Higgs, que vem sendo estudado ali pelos cientistas, né, que utilizam os aceleradores de partículas para isso. Então nós estamos tentando entender primeiro a nossa própria matéria. E nós que estamos aqui, encarnados, tocando na matéria o tempo todo, não conseguimos entendê-la, imagina se nós tentássemos entender aquilo que nós não vemos. É muito difícil. Daí então nós temos muitas limitações nesse campo. E infelizmente a nossa ciência ainda parece demorar um pouco para poder alcançar esse conhecimento. Estamos estudando bóson de Higgs, estamos estudando física quântica, estamos estudando outros elementos da física, da química, da metafísica e tudo mais, para tentar entender exatamente do que são esses elementos. Mas para isso a gente precisa entender primeiro que nós somos espíritos. Se nós não começarmos pelo caminho certo, não adianta a gente fazer um caminho contrário. Kardec coloca para nós aqui então uma referência interessante. Eis a resposta de um espírito a respeito do assunto. Esse espírito é o espírito Lamennais. Ele foi um filósofo político e um teólogo contemporâneo de Kardec. E ele era, assim, digamos, um católico rebelde, né, porque as opiniões que ele colocava, principalmente o envolvimento da igreja junto à política naquela época, que era muito influente. Hoje a igreja já não tem mais essa influência, né? Mas naquela época sim. Naquela época a igreja falava, mandava e desmandava. No Brasil, até a Constituição, que foi promulgada em 1892 ou 93, se não me engano, o Brasil ele dependia da opinião da igreja, antes de qualquer tipo de decisão. O imperador dependia da visão da igreja. A Europa também dependia disso. Os reis eram coroados através da decisão, através da autorização da igreja. Então Lamennais colocava essas questões, ele era muito contrário, ele disse assim, olha, é um absurdo, a igreja tem que se preocupar com a alma, a igreja tem que se preocupar com o reino dos céus, ela não tem que ficar se envolvendo em política. E aí então ele era perseguido, ele era isso, era aquilo tudo, né? E depois que ele desencarnou, pouco tempo depois ele estava se comunicando através da doutrina espírita.
Armando colocou, né? E há muitos espíritos que querem que a doutrina explique tudo, sendo que muitas coisas não é obrigação da doutrina explicar. Olha, a doutrina, Armando, de certa forma, ela tem possibilidade de avançar em qualquer campo. O problema é que a gente muitas vezes leva a doutrina espírita para campo que não tem necessidade, pelo menos por enquanto. Enquanto a gente não resolver as questões básicas, não adianta a gente querer entrar em campos que nós não conseguimos alcançar. Porque não é a doutrina que é limitada, somos nós que somos limitados. Né? Porque se a gente não consegue entender, para que ela vai mostrar? Ou para que os espíritos vão trazer revelações para nós se nós não podemos fazer isso? Primeiro entendamos aquilo que foi trazido, que já é muito complicado. Depois, com o tempo, a gente vai expandindo o nosso conhecimento, buscando campos novos, desbravando campos novos. Né? Então aqui eis a resposta de um espírito a respeito do assunto. Isso a gente está falando do perispírito, né, gente? Bom dia, pessoal que chegou. O que uns chamam perispírito, isso o espírito falando já. O que uns chamam perispírito é o mesmo que outros chamam de envoltório fluídico. Eu diria, para me fazer compreender de maneira mais lógica, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, é a extensão da vista e do pensamento, mas me refiro aos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, estão ainda completamente impregnados de fluidos terrenos, portanto, são materiais, como podeis compreender. Por isso sofrem fome, frio, etc., sofrimentos que não podem atingir os espíritos superiores, vistos que os fluidos terrenos já foram depurados no seu pensamento, quer dizer, na sua alma. Para progredir, a alma necessita sempre de um instrumento, sem o qual ela não seria nada para nós, ou melhor, não o poderíeis conceber. O espírito para nós, o perispírito para nós, espíritos errantes, é o instrumento pelo qual nos comunicamos convosco, seja diretamente, por meio do vosso corpo ou do vosso perispírito, seja diretamente com a vossa alma. Vem aí a infinita variedade de médiums e comunicações. Até que antes da gente continuar, interessante lembrar aqui que quando se fala sobre as sensações dos espíritos, nós estudamos isso aqui no Livro dos Espíritos, e tem um capítulo muito longo, um estudo bastante detalhado que Kardec trouxe, sobre as sensações e percepções dos espíritos. Eu cheguei a pegar um trechinho aqui, e um trecho que eu peguei já era muito grande. Mas ele falava de pessoas que sentem frio, pessoas que sentem fome, pessoas que sentem o seu corpo se transformar no mundo espiritual. Tudo isso porque esse corpo fluídico se transforma à medida que sofre a influência do pensamento. No mundo espiritual, aquilo que eu penso com determinada intensidade, acontece. Se eu começar a pensar que eu estou sangrando no mundo espiritual, o espírito começa a produzir sangue. Vai com Deus, Deise, bom dia para você. Ele começa a produzir sangue. Se o espírito se pensa com muita intensidade que ele se encontra decapitado, sem a cabeça, ele vai chegar no mundo espiritual sem a cabeça. E esse relato não é simplesmente uma especulação, são informações que Allan Kardec trouxe para nós, do espírito que vem carregando a cabeça do lado, porque ele foi decapitado na guilhotina, porque era um criminoso. Outros que sofriam tiro chegavam no mundo espiritual com esse tiro, com esse furo, com essa perfuração sangrando. O espírito que chegava lá mutilado por um acidente ou pelo suicídio, e aí são relatos interessantes, tristes, mas interessantes, de Ivone do Amaral Pereira, que tinha um contato muito próximo com os suicidas, pelo fato dela ter uma proximidade muito grande com os suicidas, por ela ter sido suicida. Nas reuniões de auxílio mediúnico, de auxílio espiritual, as reuniões mediúnicas, ela trazia muitos relatos de espíritos que tinham sido suicidas. E ela lembrava o seguinte: o pior tipo de suicídio, aquilo que nós observamos como pior consequência de um suicida no mundo espiritual, é aquele que se jogava na frente de um trem. Porque o seu corpo era mutilado e, consequentemente, o seu perispírito também sofria essas mutilações. E aí, então, ele chegava numa reunião mediúnica quase que sendo trazido aos pedaços. Tudo amontoado, ele não conseguia falar, ele não conseguia escrever, ele simplesmente gemia, porque o seu corpo estava completamente desfigurado, porque a sua mente produziu aquela desfiguração. Então ele poderia ter sido um enforcado, aquele que deu um tiro, aquele que se envenenou, que se afogou, seja como for. Mas nesse caso mostrava claramente o que acontece com o perispírito quando o corpo físico sofre esse tipo de alteração. Ele sente dor porque ele produz na mente dele, oi, bom dia. Ele produz na mente dele essa dor. É a mesma coisa assim, ó. Imaginemos assim, se você produz em alguém que está encarnado hoje,
e você o induz a sentir dor, ele vai sentir dor. Não existe dor psicológica? Aquele caso de pessoas que sofrem amputações, aquela dor fantasma. Por que ele está sentindo aquela dor? Porque o corpo físico dele reconhece ainda aquela dor, embora ela não exista mais. Relatos de pessoas que sofrem amputações das pernas ou das mãos sentem coceira nos dedos. E nós sabemos que nesse caso, quando você corta um membro do corpo, existe ali aquelas lesões nos nervos que produzem sensações estranhas e tudo mais. Mas no mundo espiritual, o espírito se vê vivo. Então ele fica assim na mente dele, eu estou com frio, esse lugar está muito frio, eu estou passando frio, de repente ele está tremendo de frio. Enquanto do lado dele um espírito que não sofre mais a influência da matéria, está parado tranquilo, sem sofrer nenhum tipo de influência do meio físico, das temperaturas. Aquele caso, os casos que a gente lembra de cremações, que essa é uma das questões bastante interessantes de serem estudadas, foi perguntado para Emmanuel, através do Chico Xavier, qual seria o tempo necessário para que houvesse a cremação, para que desse segurança ao espírito. A recomendação foi de 72 horas, 3 dias. Isso porque era observado que os espíritos que não tinham ainda essa consciência espiritual, de que haviam desencarnado, que deveriam se libertar da matéria, demoravam um pouco mais de tempo. Então essas 72 horas era interessante para a segurança do espírito. Muito bem, foi uma recomendação, que não é necessariamente uma obrigação, e segue quem quer. Mas então nós pegamos uma pessoa que desencarna hoje e amanhã ela é cremada, naquele processo natural, né, das reuniões, digamos, das cerimônias fúnebres. Né? E aí então o espírito, não conseguindo se desprender, ele é muito apegado à matéria, eu não quero ir, eu tenho medo de morrer, só que ele já desencarnou, ele já morreu, né? Mas na verdade ele não desencarnou ainda porque ele se encontra ainda muito preso ao seu corpo físico. E aí então ele é levado para um crematório e ele vê o corpo dele dentro daquele inferno. E ele sai gritando porque ele sente o corpo dele queimar. Isso porque, pelo seu pensamento, eu também vou, Luísa, por isso que a gente tem que se preparar. Se você quer doar órgãos, se você quer a cremação para o dia do seu desencarne, comece a mudar seu pensamento a partir de agora. Porque muita gente diz assim, porque eu quero ser cremado, mas eu morro de medo de morrer. Então, meu filho, já muda de ideia. Porque aquele momento lá, quando você olhar e perceber que o seu corpo está sendo consumido e você está preso naquele negócio, você vai começar a chacoalhar morrendo de pavor. E aí então o espírito começa a produzir na sua mente esse tipo de sensação. Então ele sente fome, ele sente frio, ele sente dor, ele vê o corpo dele deformado. Então tudo aquilo que ele produz na mente dele, não é porque eu pensei em alguma coisa, ela acontece. Eu fico assim, eu estou com fome, meu Deus, eu estou com fome, eu preciso comer. Depois de um tempo ele está com o estômago dele doendo, ele está produzindo ácido em excesso, ele começa a sentir gastrite. Isso porque ele pensa. A Heloísa colocou, guarda ele na geladeira por 3 dias para depois queimar no quarto. Isso nos 3 dias ele morre de frio, de novo. Grande coisa aconteceu. Vamos lá então, deixa eu ver aqui. A Inês colocou, minha ex-sogra falou que o corpo dela queimava quando eu conversei com ela. É o caso das sensações que tem, Ela foi cremada e sentiu o fogo queimando, chorando, me contou depois, no caso da psicografia. Então olha que interessante esse tipo de situação. Interessante, mas ela é muito dolorosa. Nós temos casos, por exemplo, de espíritos que são autopsiados ou necropsiados nos institutos médicos legais, que nós temos relatos sobre isso já interessantes, inclusive, que nós vemos assim, eu sentia o meu corpo sendo rasgado, o bisturi entrava na minha pele, porque o espírito estava tão ligado ainda a esse corpo físico, que acaba depois trazendo esse tipo de situação. Então, quer dizer, é a mente do espírito que se encontra ainda muito preso ao corpo físico. Nós, quando nos libertamos, vivemos a tranquilidade. Aqueles espíritos que relatam, porque eu estava dentro do caixão, estava apavorado, coisa e tal. Não fiquem assustados com isso. A gente tem que ter esse tipo de conscientização, que é uma possibilidade desse tipo de acontecimento devido ao nosso apego ao corpo físico. Porque eu sou esse corpo físico é meu. Espíritos esclarecidos vão até esses espíritos dizendo assim, olha, você desencarnou, vamos embora porque você não precisa mais ficar aqui. Ele vai dizer, não, porque eu quero ficar, porque eu não morri, porque eu não me conformo. Enquanto isso, os encarnados estão tomando as providências. Se vocês estiverem numa condição, chegar alguém conhecido de vocês, numa condição de passividade, de tranquilidade, de amor, dizendo assim, vamos embora que já chegou a hora. Vai embora, vai com Deus. Não percam tempo que nós não temos mais.
Continuando aqui, o soldado colocou que os ferimentos causados no exemplo citado não seguem a lei de conservação, e o perispírito se ajusta à nova condição do corpo físico. O suicida, em tal exemplo, evidentemente tem que passar por aquilo, né? É a condição dele, né? Infelizmente. Colocado aqui também, o Armando colocou, mas isso não faria parte da evolução do espírito? Todo sofrimento não serviria como ensino? É aquela questão, né, Armando? Ou você vai pelo amor ou pela dor. Se eu disser para você assim, olha, se desapega da matéria, porque você não é a matéria. O corpo físico para você é temporário. Vai embora para cuidar da sua vida como espírito. E você fala, não quero. Então fica. Você pode ir por amor a si mesmo, por amor à vida, ou você pode ficar por um capricho. E ficando por um capricho, a gente sabe como as coisas são. Né? A Fernanda colocou, acho que eu vou pedir uma reunião espírita para mim depois de devolver no meu corpo, antes de queimar. Tá certo, né? A Helander colocou, é interessante demais esse assunto. E é assim. Eu recomendo para vocês, obrigado Cindizinha, eu recomendo para vocês a leitura do próprio livro da Revista Espírita sobre sensações e percepções dos espíritos. Kardec faz um relato bem detalhado sobre esse assunto, sobre as conversas que ele já teve, sobre as situações que ele já encontrou, o que acontece com o espírito com fome, os espíritos das várias categorias, daqueles que são os mais apegados, daqueles que são completamente desprendidos. Então são situações diversas, né? Nós, no caso, nós nos perguntaríamos assim, qual é a nossa condição exatamente? O que vai acontecer comigo exatamente? Vai depender do nosso grau de entendimento. Porque quando nós falamos sobre sofrimento, acontece grande sofrimento para espíritos que são rebeldes. Aqueles espíritos que não se preocupam com a espiritualidade, ou têm uma visão dogmática muito limitada, mas muito preso ainda ao corpo físico. Eu conversava com uma prima, há coisa de alguns poucos meses, e ela frequentava, ela é espírita, embora não seja praticante, atuante, né, mas é espírita pela simpatia que ela tem para a doutrina e pelo trabalho anterior que ela já fez. Ela é médium, aqueles médiums de suporte, né, que a gente chama nas reuniões espíritas. Então ela contava o seguinte, que o pai dela desencarnou, e há 1 ano ela tinha sensações estranhas, ela ficava doente muito fácil. Então ela se sentia mal espiritualmente, mal psicologicamente, emocionalmente, e o corpo dela, consequentemente, acabava sofrendo isso, né? A somatização, ou seja, a materialização das sensações afetando o seu corpo físico. E ela preocupada e tal, então ela foi ao centro espírita para fazer um tratamento espiritual. E constataram que o pai dela, há 1 ano, não se desprendia dela. Porque ele queria continuar presente, porque é questão de herança, que não era lá grande coisa, mas é aquela coisa, né? É pouco, mas é meu. Então ele queria ficar de qualquer jeito, ficava até que ele foi esclarecido e aos poucos foi se afastando. Mas ele continuava pego ali com ela, e ele não era uma pessoa má. Não era obsessão, soldado. Obsessão, a gente sabe, a gente vai estudar sobre isso, é a obstinação de um espírito em fazer o mal. Nesse caso é uma influência que a gente chama. Porque você tem obsessão, é uma pessoa obcecada. A Vaninha não está aqui para pegar no pé dela, então eu vou pegar no pé da Cindizinha. Eu sou obcecado pela Cindy. A obsessão é tanto que eu quero pegar ela de qualquer jeito, eu quero machucá-la, eu quero fazer ela sofrer, eu quero fazer isso. Estou obcecado. Isso é uma obsessão. Agora sim, eu estou passando, eu estou perto da Cindizinha, de repente ela está se sentindo mal por minha causa, já é um caso de influência. Então ela sofria essa influência negativa do próprio pai, porque o pai queria estar por perto. Ou seja, 1 ano depois, ele continuava ainda ligado nessa questão. Então a gente pode imaginar como é que foi o desencarne dele. Se 1 ano depois ele continuava presente, o desencarne deve ter sido muito sofrido. Por causa desse apego à matéria. E é isso que os espíritos sofrem. Mas a gente vai falar disso no devido tempo, pessoal. Deixa eu voltar aqui rapidamente, deixa eu ver aqui. A Inês colocou, hoje já se apresenta em paz, preocupada com a família e tranquilidade toda, no caso da sogra, né? A Muriel colocou para nós, bom dia Muriel, eu tentei cursar radiologia e a primeira vez que entrei no necrotério com vários corpos decapitados, né, dessecados, entrei em desespero e saí correndo da sala e comecei a chorar, né? Resumindo, resolvi desistir do curso, porque muitas vezes é uma sensação, uma aversão àquele tipo de imagem, ou pode ser uma percepção desagradável. Tem pessoas que vão ao cemitério, pessoas que vão ao cemitério se sentem mal, pessoas que vão a um hospital se sentem mal, no necrotério então nem fala. Né? Eu já tive a oportunidade, eu trabalhava num centro de terapia intensiva, a gente tinha contato constante com essas questões de óbitos, de pacientes doentes e tudo mais. Né? E é realmente uma situação
bastante difícil. Tem que ter muita resistência psicológica e resistência física também para lidar com isso. A Betinha colocou para nós, interessante como isso acontece nas mesas mediúnicas, espíritos ligados a coisas terrenas. É preciso muito cuidado para esclarecer o espírito nessa condição. O doutrinador tem que falar com um jeitinho para o espírito entender. Tem que pegar pela mãozinha e falar, senta aqui que a gente vai conversar. Não adianta chegar para o espírito e falar assim, meu filho, é o seguinte, você morreu, tá? Tem uma novidade para te contar. Qual? Você morreu. Isso provoca um distúrbio psicológico tão grande que a gente não imagina. Pode parecer engraçado. Mas um espírito que se depara com uma realidade como essa, que ele não acreditava, isso gera para ele um distúrbio que a gente não imagina. Muitas vezes o espírito pode ser levado à loucura. O interessante, para quem quiser aprender um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre isso, 2 filmes interessantes que a gente sempre recomenda, né? O filme Os Outros e o filme também O Sexto Sentido. 2 casos de espíritos que estavam desorientados. A Andréa colocou, eu que não consigo me desligar do meu pai, penso nele 24 horas por dia, saudade demais. Tomar cuidado com aquele processo obsessivo inverso, né, Andréa? Muitas vezes os encarnados não conseguem se desprender dos desencarnados, né? Isso gera também um grande sofrimento para eles, né? Porque eles ficam assim, olha, eu quero continuar, mas eu não consigo parar de pensar na minha filha porque ela fica sofrendo por minha causa. E então tudo que ele tenta fazer é com certo sacrifício. Essa é a parte diferente. A Inês colocou, né, fazendo psicologia, no estudo da anatomia, tirei a foto de um corpo do espírito. Né? Aí ele ficou me seguindo, querendo que o que lhe pertencia. Quando eu apaguei, ele parou de me seguir. Né? Contei para a professora e ela falou com a turma que eu não poderia tirar foto, né? Que não podia tirar foto, né? Que era o templo sagrado do corpo. Aconteceu isso, Inês, só para vocês, para ilustrar um pouquinho esse nosso bate-papo. O Dr. Richard Simonetti, ele é ginecologista, espírita, palestrante, escritor, e ele escreveu um livro chamado Gestação, Sublime Intercâmbio. Para quem quer conhecer um pouquinho sobre gestação, sobre o que acontece nesse momento, é um livro excelente, eu recomendo para vocês. Ele fala sobre gestação, sobre aborto, sobre gêmeos, sobre siameses, sobre mulheres que passam mal durante a gravidez, etc. e tal. Mas durante a faculdade ele contava que na época, né, na aula de anatomia, era muito comum, ou é muito comum ainda, os estudantes irem a cemitérios comprar crânios para fazerem os seus estudos anatômicos. E aí então ele comprou um desses crânios, levou para a faculdade, levou para casa, e ele ficava estudando. E de repente numa reunião mediúnica apareceu um espírito obsediando-o. Ele diz assim, eu vim aqui porque você pegou aquilo que é meu. Ele falou assim, como assim eu peguei o que era seu? Ele falou assim, você pegou o meu crânio e eu quero ele de volta. Aí foi conversando, ele se desfez do crânio e o espírito então se esclareceu. Se esclareceu não, parou de persegui-lo. Ele relata isso numa de suas obras, é bem interessante como as coisas acontecem. Né? Então, a gente vê assim que são muitas situações de espíritos que ou não aceitaram o desencarne, embora saibam que desencarnaram, ou não sabem que desencarnaram. E para eles é uma novidade, então eles não sabem o que fazer. Transplante de órgãos, a gente vai falar sobre isso oportunamente, tem espírito que não aceita, porque ele não quis doar quando era encarnado. E a família diz assim, olha, então, pode doar, ele do meu filho desencarnou e tal, pode doar os órgãos dele. E esse espírito fica apavorado, porque você tirou o coração dele, e ele quer de volta. Ele sofre por isso, ele sente por isso, porque ele psicologicamente não aceitou. Então muita gente já me perguntou assim, mas escuta, e se eu quiser doar os meus órgãos, e eu não aceitar, quando eu desencarnar? Eu falei assim, olha, se você doou agora, significa que psicologicamente você já assumiu a ideia. Então é um processo, a gente não muda de ideia no meio do caminho, depois que a gente assimila de fato uma situação. Por isso então a gente não sofre por isso, a gente não passa por situações assim. Agora, se eu por acaso me recuso agora, no futuro eu vou continuar recusando, a menos que eu mude de ideia no decorrer do percurso com esclarecimento. Né? Então são situações muito interessantes que a gente vai estudar aqui sobre isso depois. Não se preocupem que a gente vai trazer para vocês informações bem bacanas sobre esses assuntos. Vamos então continuar para a gente acabar, pessoal? Estávamos lendo aqui sobre o Lemener. Lemos aqui então, tá. Resta agora, sobre o perispírito, resta agora o problema científico, referente à própria essência do perispírito, que é outro assunto. Compreendei primeiro a sua possibilidade lógica. Resta, a seguir, a discussão da natureza dos fluidos, que é por enquanto inexplicável, pois a ciência não conhece o suficiente a respeito, mas chegará a conhecê-los se quiser avançar com o espiritismo. Olha só, o espírito dizendo que
Dificilmente, por enquanto, nessa nossa condição, não temos condições de explicar sobre o fluido, sobre a essência do perispírito. O perispírito pode variar de aparência, modificar-se ao infinito. A alma é inteligência, não muda sua natureza. Nesse assunto não podeis avançar, pois é uma questão que não pode ser explicada. Julgais que também não investigo como vós? Vós pesquisai o perispírito, e nós atualmente pesquisamos a alma. Esperai, pois. Bem bacana isso aqui, porque mostra que no mundo espiritual, aquela ideia de que eu vou chegar no mundo espiritual e vou ficar lá fazendo coisas. Eles estudam também. Estudam sobre perispírito, estudam sobre a natureza da alma, estudam sobre a origem, estudam sobre tudo. Eu já falei para vocês que quando eu desencarnar, eu vou chegar no mundo espiritual, vou começar a fazer um monte de pergunta. Aí vai chegar aquele velhinho de barba branca e dá um tapinha nas costas e falar: meu filho vai trabalhar, para com essa curiosidade besta. E eu vou falar assim: tá bom, mas eu vou continuar pesquisando por fora então, mas eu quero saber. Né? Porque a gente tem curiosidade de conhecer as coisas. Né? Porque às vezes a gente fica tão obcecado com respostas, em satisfazer a curiosidade, que a gente esquece de avançar, de evoluir. Então tem que fazer as duas coisas de um modo coerente, né? E eu tenho uma vontade doida de conhecer coisas. Muito bem. Assim, os espíritos podemos considerar adiantados, não puderam sondar a natureza da alma. Olha só de novo. Os espíritos que podemos considerar adiantados ainda não puderam sondar a natureza da alma. Como poderíamos fazê-lo? É, pois, uma perda de tempo para escutar o princípio das coisas que, como ensina o Livro dos Espíritos, que pertence aos segredos de Deus. É isso que eu queria colocar para vocês. Darlene, anota aí, questão número 17 e número 49, que fala exatamente isso. O sondar o princípio das coisas que pertencem aos segredos de Deus são inúteis. Por que isso tudo? Porque não se sabe. Não se sabe porque essa informação para nós seria improdutiva. Pretender descobrir, por meio do Espiritismo, o que ainda não é do alcance da humanidade, seria desviá-lo do seu verdadeiro objetivo, fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. O essencial é que o homem aplique o Espiritismo no seu aperfeiçoamento moral. O mais é apenas curiosidade estéril, quase sempre orgulhosa, cuja satisfação o faria avançar não faria avançar sequer um passo. O único meio de avançar é tornar-se melhor. Olha a recomendação de Kardec, então. O essencial é que a gente aplique a doutrina para o nosso crescimento, não para satisfazer curiosidade. Se a gente, olha, eu sou espírita, eu estou estudando sobre esse autor, quer dizer, é interessante saber as coisas. Mas não adianta você fazer isso como ponto principal se você não aplica a doutrina para a sua própria transformação. Temos aí muitos aqueles que são orgulhosos, que são vaidosos, que são até arrogantes. Eu sou o máximo porque eu sei tudo sobre aquilo. Falando da doutrina espírita, né? Eu já estudei 5 vezes o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sei de ponto a ponto o que tem naquele livro. Tá, mas quando é que foi que você aplicou aquilo que você estudou? Quando é que foi que você se tornou humilde? Que você percebeu que você é imperfeito? Porque até agora você estudou muitas vezes, mas qual foi a aplicação? Aí eu chego para vocês e falo assim: gente, aqui na nossa sala, a Jesus e a Doutrina dos Espíritos, nós estamos abertos, trabalhando há 7 anos. Em agosto a gente completa 8 anos de existência. Todo mundo vai dizer assim: olha, que legal, 8 anos estudando, hein? Sabe muito. Legal. E o que eu apliquei exatamente nesses 8 anos daquilo que nós estudamos? Essa é a questão. Esse é o objetivo. Frequento o meu centro há 40 anos, tá? E aí? Eu frequento há 2, consegui fazer um monte de coisa, e você? Nada. Então, essa é a questão que a gente tem que pensar sempre. Não é tempo, não é a quantidade de informações, não é a posição, mas é exatamente a absorção de tudo isso que a gente aprendeu. Que essa é a parte mais difícil. Vamos lá para a gente fechar o último parágrafo. Os espíritos que ditaram o livro que traz o seu nome, o Livro dos Espíritos, né, provaram a própria sabedoria ao respeitarem, no tocante ao princípio das coisas, os limites que Deus não nos permite passar, deixando aos espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mais fascinantes do que sérias, e que um dia cairão ao embate da razão, como tantas outras oriundas do cérebro humano. Só disseram o justamente necessário para que o homem compreenda o seu futuro, e assim encorajá-lo na prática do bem.
E aqui então ele fala sobre aquilo que vem depois no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Então, meus amigos, terminamos aqui as nossas noções preliminares, que significa as noções prévias que a gente precisa ter, que a gente precisa desenvolver, antes de começar a estudar os fenômenos propriamente dito. Porque de imediato a gente abre o Livro dos Médiuns e fala assim, noções preliminares, existem espíritos, o maravilhoso sobrenatural, o método, o sistema. Isso aqui é muito chato, eu quero saber a ação dos espíritos sobre a matéria. E pum, vou para o capítulo 2. Então nesse período que nós dedicamos, pois é, nesse período todo que a gente ficou estudando essas noções preliminares, nós conseguimos trazer aqui temas para o nosso debate, para o nosso esclarecimento, para nós colocarmos o pé no chão e entendermos a gravidade do que é estudar esse assunto, para depois começarmos então a estudar cada detalhe pertinente à mediunidade, à prática mediúnica. Não que nós nos tornaremos médiuns a partir de agora, mas que a partir de agora nós seremos estudantes da mediunidade. Nós saberemos ler um texto, nós saberemos assistir a um filme, porque é interessante. Quando a gente pega um filme chamado Atividade Paranormal, eu caí igual um pato naquele filme, né? Porque eu comecei a assistir e ver os fenômenos, falava assim, nossa, que legal, isso é coisa real. Quando chega no fim do filme eu percebi que era uma gravação, né? Que era só um filme qualquer. Porque eu estava simplesmente me deixando levar por aquilo que estava aparecendo. Então eu mexi a porta e falava assim, legal, efeito físico. Ah, não sei o que, a menina foi arrastada. Eu falei, legal, ela é médium de efeito físico, o espírito apareceu. E fui lendo, vendo, no final eu falei, ai meu Deus do céu, caí igual um pato. Ou seja, a gente começa a ser mais crítico. E isso em filme. Agora dentro, ficou com raiva, né? Pois eu também fiquei. Quando a gente está numa casa espírita, estudando, colocaram o palco no corredor, fizeram acontecer. Quando a gente está numa casa espírita, e a gente começa a ter contato com a mediunidade, com os estudos mediúnicos, com os trabalhos mediúnicos, e a gente tem esse cuidado, não é base de conhecimento, é o cuidado no relacionamento com o fenômeno, para saber exatamente a sua legitimidade, o seu objetivo, o porquê dele ter acontecido. Depois a gente vai para como ele foi acontecido e quem provocou esse acontecimento. Então essas noções preliminares nos deram essa visão geral. Ainda que imperfeitamente a gente conseguiu abordar, mas eu acredito que suficientemente para a gente ter uma base, ainda que da mais simples, para começarmos agora a estudar as manifestações espíritas propriamente dito. Então na próxima semana, na segunda-feira, nós encontraremos aqui no capítulo parte 2, manifestações espíritas. Começaremos então a estudar as coisas, né? As coisas que se mexem, as coisas que chacoalham, que fazem barulhos, como é que os espíritos fazem para poder fazer uma casa ficar assombrada. Todo mundo vai gostar. Preparem a pipoca, coloquem as pantufas, levantem os pés do chão, para nenhuma mão pegar o pé de vocês, e a gente vai estudar então esses fenômenos que são bem interessantes. Tá? Amanhã, lembrando que nós vamos estudar amanhã na segunda-feira, Tiene. Amanhã nós vamos ter o tema livre, tá? Então preparem aí as dúvidas de vocês, que vocês tiverem, para a gente poder aprender junto aqui, conversando sobre elas. Então não teremos o estudo do Livro dos Espíritos, né? Toda última quinta-feira do mês